Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o professor Bruno Galvão. Nós estamos aqui também com a presença do nosso intérprete de Libras, o Heron Cordeiro, e nós vamos falar com você, aluno do 9º ano do ensino fundamental, sobre seleção natural. Quais são os principais objetivos desta aula? Bom, eu gostaria que você, aluno, pudesse compreender quais são os fatores necessários para que a seleção natural ocorra e que você possa também reconhecer quais são os tipos de seleção natural. Então, trata-se de um assunto que nós começamos na aula anterior, quando nós começamos a falar então de evolução biológica. Nós falamos das ideias de Lamarck, falamos das ideias de Charles Darwin, né? E quando falamos das ideias de Darwin, nós falamos de seleção natural. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Bom, temos ainda mais objetivos. Eu quero que você possa identificar as evidências do processo evolutivo também. Na outra aula, nós não tratamos das evidências. Nós tratamos então das ideias gerais de Darwin, mas as evidências ali não foram colocadas. É importantíssimo que você tenha uma noção das evidências das provas que se tem hoje para você ter seu próprio pensamento crítico e para você tirar suas próprias conclusões. E aí, depois do final dessa aula, vendo essas evidências e juntando com a primeira aula, eu gostaria que você, aluno, pudesse ainda perceber a contribuição da genética na teoria de Charles Darwin. Então você vai ver que a teoria de Darwin não ficou apenas com as evidências de achados fósseis, entre outras coisas, que acabou que a teoria de Charles Darwin, ela se uniu aos conhecimentos da genética, e esses conhecimentos da genética colaboraram com uma teoria que é a teoria que nós temos mais forte hoje. Como que ocorre a seleção natural, então? Eu fiz um esquema aqui simplificado disso. Então, o que nós temos é que existem condições ambientais, né? Ou seja, mudanças de clima, né? Erupções vulcânicas. A gente pode pensar numa variedade enorme de condições ambientais, né? Tempos de chuva, de tempestade, momentos em que a gente tem uma quantidade de gases diferenciados na atmosfera que podem fazer mal ou não para determinado ser vivo. Então, são condições ambientais. Essas condições, elas podem agir sobre organismos que estão bem adaptados a enfrentar essas condições. Se esses organismos estiverem bem adaptados, eles vão ter sucesso reprodutivo e, com isso, essa espécie vai perpetuar, ela vai durar, ela vai permanecer no planeta. Agora, se essas condições ambientais ocorrerem sobre organismos que não estão adaptados, ou seja, que não suportam aquele tipo de condição, esses organismos, então, eles não vão ter sucesso reprodutivo, eles não vão conseguir gerar descendentes, porque muitos vão morrer no processo. Isso pode levar à descontinuidade da espécie, ou seja, essa espécie pode deixar de existir. Essa é a ideia principal, né, uma visão geral do que é a seleção natural, que nós começamos a falar na aula anterior. Agora, existem fatores que são fundamentais para que realmente exista a seleção natural. Para que essa teoria realmente tenha valor, é importante pensar o seguinte: precisa haver variabilidade entre os indivíduos. Então, basta olhar para espécies de cachorros, né? A gente tem uma variabilidade muito grande de cachorro, né? A gente tem cachorro pequenininho, cachorro grande, cachorro de tudo quanto é cor. Então, a gente tem que ter variabilidade para acontecer. Tem que ter reprodução diferenciada. Eu vou tratar isso daqui a pouco com vocês. O que seria essa reprodução diferenciada? E precisa haver hereditariedade, que eu também vou tratar em detalhes com vocês a partir de agora. Vamos falar da variabilidade primeiro, então, que eu citei aí a variabilidade de cachorros e coloquei aqui uma figura mostrando justamente isso, né? Nós temos cachorros de todos os tipos e vale a pena lembrar que você pode até falar que os cachorros têm raças diferentes aqui, mas são todos da mesma espécie. Então, eu estou falando da mesma espécie, de uma população de indivíduos que
que pertencem à mesma espécie. E mesmo dentro da mesma espécie existe uma grande variabilidade. Basta pensar em nós, seres humanos, né? Nós temos seres humanos de diversas alturas, diversas cores de cabelo, cor de olho, enfim, uma variabilidade muito grande dentro da mesma espécie. Então, os indivíduos de uma mesma espécie precisam apresentar variações nos seus fenótipos e genótipos. Normalmente, nós temos que fenótipos estão relacionados a genótipos. O que é isso? Que as nossas características externas, visíveis, elas estão relacionadas à nossa genética, né? Ao código genético, né? Por exemplo, uma pessoa ter o olho verde é uma característica genética, que ele herdou dos pais. Ter o olho castanho também herdou dos pais. Então, essa genética leva ao fenótipo, o genótipo levando ao fenótipo. O que seria o fenótipo nesse caso que eu estou falando? Ter o olho verde, ter o olho azul ou castanho, é aquilo que a gente consegue ver, né? O que está aparecendo para o ambiente, é o que nós chamamos de fenótipo. E o exemplo dos cachorros mostra isso claramente. A variabilidade muito grande significa que eles têm genótipos diferentes, né? Ou seja, códigos genéticos que vão levar a características diferentes, e você vai ter esse fenótipo aqui, que é o que a gente consegue visualizar. Reprodução diferenciada. Os organismos que portam características mais favoráveis em um ambiente conseguem se reproduzir com maior frequência que os outros. Então, ter uma reprodução diferenciada é que tem alguns organismos que vão ter mais facilidade para reproduzir, vão ter um ambiente favorável, ou eles vão ter vantagens que vão ser favoráveis a eles para reproduzir, enquanto outros não vão ter vantagens. Um exemplo interessante é o do pavão, né? O pavão macho, ele tem aquelas penas exuberantes, lindas, e quanto mais bonitas e maiores forem aquelas penas, mais ele atrai as fêmeas. Então, aquele pavão que tem as penas bem grandes, super bonitas, coloridas, eles têm uma vantagem na reprodução, eles têm uma reprodução diferenciada em relação àqueles outros que não têm uma pena assim tão bonita e nem tão grande. Então, é uma vantagem reprodutiva. É um dos exemplos que eu posso falar aqui. E hereditariedade. Hereditariedade, né? Nós falamos aí das leis de Mendel recentemente, e aí a gente pode pensar inclusive no exemplo de Mendel aqui, ó, que é o exemplo das ervilhas, em que ele cruzou ervilha amarela com ervilha verde, certo? E na primeira geração, só foram geradas ervilhas amarelas. Do cruzamento dessa amarela com a verde, só gerou a ervilha amarela. Tá, ele concluiu aí então que o amarelo seria dominante, mas ele não concluiu de imediato, ele concluiu depois. Quando essas outras ervilhas amarelas foram cruzadas entre si ou fizeram autofecundação, ou seja, aquela mesma planta se autofecundou, né? Gametas masculinos dela fecundaram os gametas femininos da mesma planta, aí a gente teve uma proporção dessa aqui, ó, 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde, em média. É isso que a gente obteve aí no final, foi o que Mendel obteve. O que isso quer dizer? Que essa ervilha aqui, ó, verde, o que ela tinha de característica genética não se perdeu aqui nesse cruzamento. Não se perdeu aqui, ó. Permaneceu e acabou se manifestando aqui, ó, no segundo cruzamento. Isso é hereditariedade. Quer dizer que as características são transmitidas às próprias gerações. Essa é a ideia de hereditariedade. Você passar as suas características genéticas para os seus descendentes de geração a geração. Ok. Então, vimos aí que esses fatores são importantes para que ocorra a seleção natural. E existe uma divisão dentro da seleção natural, mostrando alguns tipos de seleção natural, algumas formas que podem ocorrer a seleção natural. Nós temos a seleção natural direcional, a seleção natural estabilizadora e a seleção natural disruptiva. Vamos ver o que seria cada uma dessas. Primeiro, seleção direcional.
seleciona indivíduos de um fenótipo extremo, ou seja, seleciona indivíduos que têm uma característica extrema. Eu gosto de usar aqui o exemplo das bactérias. Vou desenhar aqui uma bactéria, e ela tem lá o DNA dela lá, né, tal. E vou desenhar outra bactéria aqui logo abaixo dela, que também tem lá o seu DNA. Agora imagina que só uma bactéria dessa sofreu uma mutação no DNA. O que é isso? Ela vai ter uma sequência diferente aqui nesse DNA, que eu estou colocando de amarelo aqui. Estou colocando até mais grosso para ficar bem claro. Essa sequência, a outra bactéria de baixo não tem. E vamos supor, então, que essa... Vou manter no amarelo aqui. Essa sequência vai ser importante para ela ser resistente a um determinado antibiótico. Então, essa bactéria que é mais resistente ao antibiótico, ela não vai morrer facilmente. Já a outra bactéria que não sofreu essa mutação, então ela vai continuar tendo um fenótipo, ou seja, ela não vai ser resistente, ela vai morrer por causa desse antibiótico. Nós tivemos aqui uma seleção direcional. A seleção direcional é basicamente tudo ou nada. Se você tem uma bactéria que tem um gene novo nela lá, que vai torná-la resistente, ela sobrevive, ela está sendo selecionada positivamente. Se a outra não tem, ela não vai sobreviver. Então, você teve uma direção que essa seleção funcionou. Ela funcionou no sentido, na direção do favorecimento de uma bactéria específica que tem uma característica completamente diferente da outra. Tem resistência e a outra não tem. Simples assim. Esse é o tipo de seleção mais comum e no qual as teorias acreditam e defendem que esse tipo de seleção é o que principalmente provocou as grandes mudanças nos organismos vivos. Mas não para por aí, temos outros tipos de seleção também. Seleção estabilizadora. Bom, a seleção estabilizadora ela vai selecionar indivíduos de fenótipos intermediário, eliminando os extremos. Que é isso, professor? Fenótipo intermediário, eliminando os extremos. Vamos pensar aqui num pássaro qualquer. Vou colocar aqui um exemplo hipotético, acho que vou usar o amarelo. Não repare o meu desenho, tá? Então você tem um pássaro que tem um bico curto. Tá aqui o olhinho dele, dá um desconto aí no desenho. Você tem um outro, da mesma espécie, só que esse aqui tem um bico um pouco mais comprido, então ele consegue abrir um pouco mais. E você tem um outro pássaro, os pássaros estão ficando cada vez menos bonitinhos. Só que esse pássaro aqui, acho que eu estou passando muito do ponto que eu posso passar. Deixa eu dar uma apagada nesse pássaro aqui, que ele não está bem posicionado. Vou colocar ele um pouco mais embaixo aqui, tá? Vai ficar meio emboladinho, mas é só para vocês verem uma pequena diferença nesse pássaro aqui. Eu quero colocar um pássaro com o bico mais comprido. Pronto. Então a gente tem um pássaro aqui com o bico curto, esse aqui. Um pássaro com o bico médio, ou seja, ele tem um fenótipo intermediário. E a gente tem esse aqui que tem um bicão aqui embaixo, né? Imagina que as sementes que esse pássaro precisa se alimentar é uma semente dura. É uma semente dura e ela tem um certo tamanho. Então, um pássaro com um bico muito pequeno, vamos supor que a semente tem esse tamanho aqui, ó. O pássaro com um bico muito pequeno, ele nem consegue abrir o bico o suficiente para pegar uma semente desse tamanho. O pássaro com bico médio, ó, ele consegue pegar essa semente e como esse bico médio ele não é tão comprido, ele tem uma certa força nesse bico, não é um bico frágil, então ele consegue se alimentar bem dessa semente. Enquanto esse outro pássaro aqui, ó, tem o bico comprido demais, ele até consegue pegar a semente, mas o bico dele é muito frágil para quebrar essa semente. O que vai acontecer aqui, ó, é que essa característica intermediária aqui, ó,
esse pássaro com bico médio, ele vai ter uma vantagem sobre os dois extremos, sobre aquele que tem o bico muito pequeno e o outro que tem o bico muito comprido. É isso que é favorecer o extremo. A gente chama esse tipo de seleção estabilizadora, que vai selecionar indivíduos de fenótipos intermediários, ok? Essa é a ideia, então, de seleção estabilizadora. E, finalmente, o último tipo de seleção é a seleção disruptiva. O que a seleção disruptiva faz? É um tipo de seleção que vai selecionar indivíduos de fenótipos extremos e quem vai ser eliminado agora é o intermediário. Bom, como isso pode acontecer? A gente pode ter a seguinte ideia aqui. Essa eu vou explicar verbalmente. Você pode ter pássaros que têm a penugem muito colorida, por exemplo, avermelhada e amarela. Então ele tem essa característica. Então ele está num dos extremos e isso faz com que ele atraia as fêmeas com facilidade, então ele vai ter sucesso reprodutivo. Você pode ter na outra ponta pássaros que vai ter a penugem marrom e aquilo deixa ele passar mais desapercebido dentro de uma população de pássaros. E aí esses pássaros aqui, que eles são muito coloridos, eles tendem a brigar pelo sexo oposto, pela fêmea do grupo desses pássaros. Só que eles não percebem muito esse pássaro de grupo marrom, de penagem marrom dentro ali daquela população. Então, esses de penagem marrom, eles vão acabar tendo um sucesso relativamente bom, reprodutivo, porque os outros não vão expulsá-lo. Ele não chama tanto atenção. A coloração dele não chama a atenção desses machos. E os machos que são bem coloridos vão ter vantagem também, porque eles atraem mais as fêmeas. Agora, vão ter pássaros ali, nesse grupo, que não vão passar desapercebidos porque não são marrons, eles têm uma certa coloração, mas eles não ganham na disputa daqueles pássaros que são muito coloridos. Então, olha a situação agora. A gente tem um pássaro que tem a penagem muito colorida e com isso ele atrai muitas fêmeas, ele defende o seu território, ele ataca os pássaros que tentam tomar as fêmeas dele, isso é muito comum na natureza, só que eles não percebem pássaros que têm a penagem marrom. E os de penagem marrom ele não dá muita importância, não parece ser um competidor, então ele mantém ele dentro da população. Então, vai se manter dentro da população o pássaro de penagem marrom e o bem colorido. E aquele que tem uma corzinha ali, que tem aquele coloridinho, vai chamar a atenção do pássaro brigão, que quer defender o território. E esse pássaro brigão, que quer defender o território, esse bem colorido, ele vai acabar expulsando esses pássaros que têm uma penagem intermediária, ou seja, uma penagem que ela tem um certo colorido e acaba chamando atenção para a disputa. Nesse caso, os pássaros que estão nesse ponto intermediário, que tem uma penagem mais ou menos colorida, eles vão ter desvantagem, eles vão ser expulsos do grupo. E os pássaros das extremidades, ou seja, o muito colorido e o que não se percebe muito, eles vão permanecer. Isso é um exemplo de seleção disruptiva, em que você vai selecionar os indivíduos de fenótipos extremos. Ou é muito colorido, nesse caso que eu falei, ou é sem cor, ou é com uma cor bem que não chama atenção. Então, eles vão sair na vantagem sobre aqueles outros que vão ter uma característica intermediária, mediana. Ok, entendendo aí os tipos de seleção, agora finalmente falando da teoria sintética da evolução, que é justamente a ideia de que a genética contribuiu com dois pontos importantes. A genética mostrou que existe mutação. Então, a mutação era responsável por gerar novos genes nas populações, nos seres vivos, e a genética mostrou uma coisa que chama recombinação gênica, que ocorre na hora da formação de gametas, que os genes se recombinam e que a gente tem cromossomos variados ali, se dispersando ali, né, sendo separados nos gametas, e aí você cria uma quantidade de gametas diferentes enorme. Só para você ter uma ideia, um ser humano pode ter uma quantidade de gametas com uma variação de mais de 8 milhões de gametas diferentes uns dos outros, por causa da recombinação gênica. Então a genética mostrou como que ocorriam essas diferenças, que era o que Darwin não sabia dizer. Então existe a variabilidade e a genética conseguiu provar como que ocorre essa variabilidade.
E essa variabilidade, então, juntou-se às evidências que Darwin já tinha, mostrando que o planeta estava sempre sofrendo transformações, que haviam registros fósseis, animais antigos achados que não existem mais e muitos que se parecem com os de hoje, semelhanças anatômicas, as asas de um pássaro e tem uma estrutura interna óssea semelhante ao dos nossos braços, tem até carpos, metacarpos, rádio, una, o nome dos ossos mesmo, são ossos semelhantes. A embriologia, que estuda quando a gente tem a junção do gameta masculino e feminino, e aí forma um zigoto e começa a formar o feto, ali você tem um embrião sendo formado primeiro, e ao comparar os embriões de diferentes seres vivos, nós conseguimos então colocar esses seres vivos em categorias e mostrar que eles têm uma origem embrionária muito semelhante. E, finalmente, o que eu mostrei aqui é a análise genética, e hoje em dia a gente consegue comparar sequências de DNA, mostrando realmente a força das ideias da teoria evolutiva por seleção natural. Foram esses os pontos principais, todos os fatores da seleção, os tipos de seleção, a entrada da genética fortalecendo inclusive as evidências da evolução, algumas referências para você aprofundar no assunto, e é isso. No mais, bons estudos para você.